Fala galera, seja muito bem-vindo em um nome de Jesus, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu ministério em nome de Jesus. Já vai aí deixando o seu comentário, já vai deixando o seu like. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo, se inscreva para que você possa receber todas as notificações e o mais importante, hein? Já pega esse link aqui, envia lá no grupo, envia no grupo da igreja, no grupo da família, envia para todo mundo e avisa lá, Barucast está no ar. Fala galera, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá vendo que hoje tá um pouquinho diferente, né? O estúdio tá um pouquinho diferente. Hoje o negócio vai ser bem diferente, porque eu quero compartilhar algo da parte de Deus ao seu coração, né? Deus, ele tem as multiformas maneiras, né, de se revelar a nós, de falar conosco, né? E durante esses 4 episódios aí, ele ministrou o nosso coração por intermédio de algumas entrevistas, algumas experiências compartilhadas, né, com convidados aqui excepcionais, mas hoje vai ser um pouquinho diferente e eu quero compartilhar algo com aqueles que amam o estudo das Sagradas Escrituras. Exatamente. Hoje vai ser uma imersão. Vamos ficar aqui alguns minutos imersos na Palavra de Deus. Então, se você já é alguém aí apaixonado pela Palavra de Deus, eu quero já te incentivar. Pega a sua Bíblia, pega um caderno, pega uma caneta, porque hoje vai ser poderoso demais. Nós vamos mergulhar em alguns princípios aqui que serão extraordinários para a nossa vida, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá ok? Deixa o seu like, isso é muito importante para nós, porque a plataforma, né, vai entender que é um conteúdo relevante, aí vai compartilhar, vai enviar para mais pessoas, tá bom? Você também pode nos seguir lá no Instagram, tá ok? Tá aí, ó, o nosso perfil, Barucast23, Pastor Diogo Freire, vai lá, nos siga, curta, comenta, tá bom? Você pode fazer algo muito top agora. Por exemplo, tirar um print aí dessa tela e colocar lá no seu story e marcar lá o nosso perfil que a gente vai estar compartilhando, né? Tanto Pastor Diogo Freire como o Barucast, tá ok? Vai ser benção demais saber que você tá aí ligadinho com a gente, tá bom? Já pode aí deixando o seu comentário aí no chat, tá bom? O chat você viu que já tá liberado, a galera já tá comentando, então marca aí a galera, né? Já compartilha, comenta aí, tá bom? Dá um glória a Deus aí, né? Você não quer que ser comido de bicho não, né? Então dá glória a Deus aí, tá ok? E é benção demais ter você aqui com a gente. Você sabe que desde o episódio passado eu vou compartilhar aqui alguns materiais, né? Uma vez eu vou trazer uma Bíblia, outra vez eu vou trazer uma ajuda aí, um auxílio, né, teológico, outra vez eu vou trazer um livro devocional, né? No episódio passado eu compartilhei aí um livro do meu pastor Alderi, né? Na verdade é uma aula sobre angelologia, Diário de um Anjo, extraordinário, tá bom? No episódio passado você pode ir lá para você ter as informações e adquirir esse livro que é extraordinário. Hoje eu trouxe um aqui que é do Príncipe dos Pregadores, né? Todo aquele que ama o estudo das Sagradas Escrituras, né, tem que passar por algum material dele, né? Então tá aqui um livro de Charles Haddon Spurgeon, o Príncipe dos Pregadores. E este comentário aqui é um comentário expositivo, tá ok? Do Evangelho segundo Mateus. Então é extraordinário. Cada capítulo, cada versículo vai ter um comentário e vai te auxiliar muito nos seus esboços, vai te auxiliar muito aí na sua preparação, no seu devocional e também na sua preparação aí das suas mensagens, das suas aulas. Então, você que ama o estudo das Sagradas Escrituras não pode deixar de
adquirir este material, porque é extraordinário. Sempre quando eu vou ministrar ali sobre o Evangelho de Mateus, eu faço uma pesquisa, vou lá, né, ver o que o príncipe dos pregadores falou acerca daquele texto, né, daquele tema, daquela narrativa. Então, é extraordinário. Então, você sabe que Mateus, ele vai tratar Jesus, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na perspectiva de rei. Marcos vai tratar como servo, Lucas vai tratá-lo como filho, né? E João vai tratar como Messias. Então, é extraordinário, você precisa adquirir este material, tá bom? Que vai te auxiliar e vai te ajudar muito, muito, muito. Pessoal, eu quero compartilhar aqui, e este é o tema do episódio de hoje, tá bom? Princípios básicos para uma liderança eficaz. Princípios básicos para uma liderança eficaz. Esse é o tema dessa imersão, né? Dessa ministração, dessa aula que nós vamos compartilhar hoje. Então, já tome nota, pega aí a sua caneta, pega aí um caderno, pega a sua Bíblia, porque eu quero compartilhar com você princípios básicos para uma liderança eficaz, e eu tenho certeza que talvez você será muito abençoado. E como protagonista, né, dessa aula, nós vamos abrir lá em Esdras, tá bom? Já está aberto aqui, Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Esse é o texto, né, que vai nortear aí essa ministração, tá ok? Esdras, capítulo de número 7, verso de número 10, tá ok? Diogo, por que é importante você... Por que é importante esses princípios, né? Por que é importante essa palavra, isso que vai ser compartilhado hoje? Para que você possa compartilhar aí com seus líderes, né? Numa reunião de obreiros, você possa compartilhar no seu discipulado, né? Você possa compartilhar aí no seu estudo bíblico, né? Você que congrega e tem aí, professor, né, de escola dominical, né, nas suas reuniões de liderança, né? Talvez Deus possa falar aí ao seu coração e você possa, né, fluir ainda mais, né? Então, isso aqui é só um ponto de partida que você pode se aprofundar, né? Aquilo que Deus vai revelar a você, falar ao seu coração, pode ir muito mais além do que aquilo que vai ser compartilhado. A palavra de Deus, não existe fronteiras, né? Não existe um conhecimento, né, absoluto. Ninguém é detentor do pleno conhecimento da palavra de Deus. Então você pode ir muito além. Você pode aí, o Espírito Santo pode te levar a ter, a se conectar a outros versículos, outras histórias, outros exemplos. Então é algo extraordinário, tá bom? Então eu quero compartilhar com você aí, para você compartilhar, né, transmitir, você fluir sobre a vida de alguém, né, em favor de alguém, abençoar a vida de alguém e também ser abençoado, porque é exatamente sobre isso que eu quero tratar. Princípios básicos para uma liderança eficaz, tá ok? Esdras capítulo 7, verso de número 10, o texto diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Então, aqui nós temos 4 princípios. 4 princípios. No reino de Deus não existe métodos. O reino de Deus se move por princípios, ok? E a lei, ela foi dada por causa das transgressões. O que foi transgredido? Princípios. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 19. Então, quando nós quebramos princípios, quando nós extrapolamos princípios, então nós iremos pagar, né, as consequências dos princípios quebrados. Então, você vai ver muitas vezes Jesus dizendo, né, mas no princípio não foi assim.
Então, um dos trabalhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é restaurar os princípios que foram negligenciados, que foram abandonados, que foram perdidos, ok? Então, aqui, neste versículo 10, tem 4 princípios. O mais importante eu vou deixar para o final. O mais importante eu vou deixar para o final. E eu quero me atentar agora sobre 3 princípios. Antes de eu falar sobre isso, é muito importante que nós entendamos que o líder, aquele que está à frente de um trabalho, de um ministério, de um departamento, aquele que está à frente de uma obra, seja lá qual for o seu nível, né, de influência, seja ela mínima por agora, ou seja ela máxima, né, macro, não importa. Nós vamos nos deparar com 2 situações. Primeiro, prazer, honra, agrado. E segundo, com dor, com lágrima, com rejeição. Então, isso precisa ficar muito bem claro na nossa mente, na sua mente. Se você deseja exercer uma liderança eclesiástica, uma liderança em algum departamento, se você deseja crescer na obra de Deus, você precisa estar muito bem preparado para momentos bons e para momentos ruins. Você precisa estar muito bem preparado para os dias de glória, os dias de honra e os dias de desprezo, os dias de dores, os dias de lágrima. Você precisa entender. E antes de você ser aceito, você precisa ser rejeitado. Antes de você ser honrado, você precisa ser desprezado. Por quê? Porque essa é a maneira que Deus vai trabalhando na nossa estrutura. Essa é a maneira que Deus vai trabalhando no nosso caráter. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu sei estar em abundância, mas também eu sei estar em escassez. Ou seja, ele está dizendo, eu sei. Quando ele diz eu sei, ele está falando, eu aprendi. Eu aprendi a passar pelo momento de escassez e não retroceder, e não abandonar, e não me apostatar da fé. Mas como eu aprendi também a passar por um momento de bonança, por um momento de fartura, e também não me desviar, não me deixar corromper. Então nós precisamos ter essa estrutura. A estrutura para suportar os dias difíceis e a estrutura para suportar os dias de glória. Por quê? Porque em cada fase dessa, na vida do líder, existe coisas para que nós possamos aprender, a fim de que venhamos amadurecer, crescer e ser edificado. Existem coisas boas para aprender, e aqui eu não quero me apegar muito a esse tema, mas se você parar para pensar, o momento que nós mais aprendemos, que nós mais crescemos, é no momento de dificuldade. São nos momentos de tristeza, são nos momentos de dores. E isso é necessário na vida do líder. Então, se você está passando por um momento assim, entenda, é um momento. É um tempo, é um período. Deserto não é para a vida inteira. A noite, ela não é eterna. Então entenda isso, compreenda. Pare de questionar o porquê e comece a dizer, para quê? O que eu preciso aprender ainda? Quais são as áreas que eu preciso romper? Porque prazer, honra, alegria, bonança, as pessoas querendo a sua presença, você sendo bem-quisto, as pessoas querendo tirar foto com você, isso é um momento. Mas também o momento de dor, das madrugadas em claro, o momento de lágrimas, o momento de sofrimento, também é um momento. E nós precisamos ter a estrutura necessária para viver, para passar por esses momentos e não permitir que as situações, as circunstâncias externas
venham desconfigurar as convicções internas que foram impregnadas no nosso espírito pela palavra de Deus. Então, Diogo, como é que eu vou conseguir passar por esses dois momentos e não me desestabilizar? Tendo os olhos focados no propósito. Sabendo que você foi chamado para uma obra. Sabendo que Deus não errou quando te escolheu. Sabendo que Deus ele não investiu em você. Deus, anote isso no seu coração. Deus não faz investimento para perder. Quando Satanás ele veio diante da presença de Deus, quando os filhos de Deus se reuniam, ele vai olhar para Satanás e dizer: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás quis colocar em prova, entenda isso, Satanás ele quis provar para Deus que aquilo que Deus via em Jó era equivocado. Não, Jó não é tudo isso. É. Não, Jó não é tão crente assim, não. É. Ele quis provar para Deus. E sabe o que Deus estava fazendo com Jó? Vai lá, toca nele, e eu vou te provar que ele não é como você. Satanás, toca nele, e eu vou te provar que Jó não é como você, porque você teve tudo aqui no céu, mas mesmo assim decidiu se rebelar. Tira tudo dele e você vai encontrar um homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal e ainda assim retém a sua sinceridade. Você conhece a história. O último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Então nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar enraizados naquilo que Deus falou ao nosso respeito. E aqui, já de antemão, eu já quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero declarar essa palavra sobre o seu ministério. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus sobre você. Existe uma palavra de Deus sobre o seu ministério. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente na humanidade. Não. Você carrega um propósito. Você tem uma chamada e existe uma missão te esperando. Esdras nos ensina aqui 3 princípios. 3 princípios extraordinários. E o primeiro deles é, olha o que ele vai dizer. Ele preparou o seu coração, primeiro, para buscar a lei do Senhor. Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Sabe o que é isso? Para aprender. Para aprender. Esdras, ele queria aprender. Esdras mostra que ele tinha um coração ensinável. Me ensina, eu quero aprender. E aquele que está disposto a aprender é porque reconheceu. Ele já reconheceu, eu não sei tudo. Se você for ver Jeremias capítulo 33, se não me falha a memória, versículo 3, Deus vai falar: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é capítulo 33, irmãos. Olha o tanto de experiência que Jeremias já tinha tido com Deus, mas Deus estava falando para ele: tem muita coisa ainda que os céus têm para te revelar. Tem muita coisa ainda que você não conhece. Não se apegue àquilo que você já conhece. Não se apegue àquilo que você tem. Os céus sempre têm algo novo para nos ensinar. Os céus sempre têm algo extraordinário, poderoso para nos ensinar. Eu sempre digo que quando um líder supõe que não precisa aprender mais nada, ele startou um processo de fracasso na sua vida. Quando eu acho, penso, suponho que eu já sei de tudo acerca de um tema ou acerca de seja lá o que for, pronto, já
já estou em uma rota de fracasso, já estou em uma rota de perdição, porque sempre vai ter algo novo para você aprender. Isso em qualquer área. Por isso, independente se a sua área é ministerial, se a sua área é profissional, se especialize, procure aprender, procure crescer, sempre tem novidade. As feiras que acontecem por aí, né? Nós vemos aí tantas feiras tecnológicas, tantas feiras gastronômicas, tantas feiras aí, né, cosméticas, muitas feiras que tem, e sempre você vai encontrar ali algo novo, sempre você vai aprender algo novo, sempre você vai adquirir conhecimento, sempre você vai agregar conhecimento, sempre você vai estar aprendendo. E às vezes, irmãos, deixa eu te dizer aqui, às vezes tem um mal na vida do crente, né? Às vezes o crente, ele tem um mal porque é só ele saber um pouquinho, ou ter um pouquinho de experiência, ele já se orgulha, ele já se ensoberbece, né? Ele já se torna altivo, não quer aprender, não quer sentar para aprender. E olha que nós aprendemos com Esdras, ele está dizendo, eu quero buscar a lei do Senhor, eu quero aprender, me ensina porque eu quero aprender. Por que eu preciso aprender, Diogo? Oséias capítulo 4, né? Oséias 4, 6, nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir para você. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Não é povo do diabo, não. Não é povo de Satanás. O meu povo foi destruído. Ele está dizendo, é meu povo. É meu povo. Mas ele foi destruído. Por quê? Porque faltou conhecimento. Porque faltou conhecimento. Ele não foi destruído porque fizeram macumba. Ele não foi destruído porque armaram casinha. Ele não foi destruído porque teve oração contrária, não. Ele foi destruído porque faltou conhecimento de alguns princípios em áreas específicas que estavam expostas, e Satanás foi lá e atingiu. Será que você consegue entender isso? Então o conhecimento nos livra da destruição. Se a ignorância é um território aonde Satanás vai trazer destruição, o conhecimento é um território aonde seremos guardados, protegidos, porque você conhece, você sabe, né? Nós vemos isso aí, por exemplo, você vai ver isso daí muito claro em jogos, né? Quando um time, né, ou uma seleção vai enfrentar outra seleção, o que eles fazem antecipadamente? Eles estudam como é que o meu adversário ele age, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes, qual é o jogador mais ágil, qual é o jogador forte da defesa. Eles vão estudando isso. Estratégia. Não basta só, eu só estou orando aqui, estou no monte, 60 dias no monte. Mas você precisa ter o conhecimento. Você precisa conhecer. Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa se desenvolver. Você precisa, nós precisamos. E a nossa vida é isso, é um aprendizado atrás do outro. Então, Mateus capítulo 22, versículo 29, Mateus 22, 29, olha o que o texto diz. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É necessário que nós conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É uma caminhada. É uma caminhada. Estou indo bem tranquilo, bem calmo, sem pressa, para que você possa absorver, para que você possa compreender, para que você possa entender,
né? Espero que você esteja aí anotando, né? Acompanhando com a sua Bíblia aberta, para que você possa receber essas palavras no seu coração, porque são vida, é espírito e vida. Então Esdras, ele busca a lei do Senhor. Agora, qual é o propósito? Qual é o propósito de eu aprender? Qual é o propósito de eu investir no aprendizado? E esse é um ponto muito importante para aquele que quer aprender. Você precisa investir. Você precisa investir tempo. Você precisa investir disposição. Você precisa investir dinheiro. Que é tudo de graça? Ah, mas só que eu ouvi falando que de graça recebeis e de graça dai. Esse texto está falando de salvação, meu filho. Não está falando de conhecimento, não. Conhecimento custa caro. Material custa caro. Bíblia custa caro. Ou essa Bíblia aí, ela caiu do céu? Não. Ou você comprou ela, ou alguém comprou para te dar. Ah, não, esse aqui eu recebi de doação, alguém que estava doando, mas alguém pagou para ser impressa esse papel, para ser impressa essa capa. Quantos estão entendendo? Então isso é investimento. Você precisa investir. Se você acredita que você foi chamado para exercer uma liderança, exercer uma influência nesse tempo e nessa geração, coisa que eu acredito. E eu tanto acredito que eu sou o primeiro a estar investindo. Porque para a gente estar aqui, dinheiro está sendo investido. Essa estrutura custa dinheiro. Será que você consegue entender isso? Mas existem muitos que essa mentalidade de escassez, ela impede o crescimento. Deixa eu te dizer algo. Você não é obrigado a crescer. Você não é obrigado a crescer. Ninguém é obrigado a crescer. Mas entenda que é desejo de Deus que você se torne cabeça. Você não foi feito para ser cauda. Você foi feito para ser cabeça. Independente da área, independente do lugar, independente do seu chamado, daquilo que você estiver fazendo. Você hoje pode estar na organização, limpando o chão, limpando o banheiro, e glória a Deus por isso. Mas existe uma caminhada. Existe uma trajetória que Deus quer que você cresça. Deixa eu te dizer algo. Existia um rei que estava lá apacentando as ovelhas malhadas. Existia um rei que estava apacentando ovelhas malhadas. Tem muito diretor que está lá no almoxerifado. Tem muito patrão que está lá na recepção. Tem muito presidente de empresas que agora estão numa fila de entrevista, passando por uma entrevista no RH. Sabe por que eu falo isso? Porque eu creio e eu sinto a presença de Deus aqui, porque Deus está falando com alguém. Você foi chamado para ser cabeça. Nós fomos chamados para comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é para aqueles que vivem afrontando a santidade de Deus, quebrando princípios eternos. O melhor dessa terra são para os justos, são para os fiéis, para aqueles que creem que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O melhor de Deus é para você, é para sua casa, é para sua família. Então não limite o seu futuro, o seu destino, à situação que você está vivendo hoje. Não limite aquilo que o agir de Deus na sua vida à circunstância que você está vivendo hoje. Mas entenda, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça, que você adquira conhecimento. Deus quer que você se torne autoridade.
na área, naquilo que você está fazendo. Eu sempre digo para os nossos membros, seja um especialista naquilo que você faz. Seja especialista, conheça, saiba, tenha conhecimento, esteja um passo além. Sabe por quê? Porque uma hora a oportunidade ela vai bater na sua porta. Porque uma hora Deus pode fazer o seu celular tocar, Deus pode mandar a mensagem. Porque em algum momento alguém vai falar do seu nome em uma mesa com pessoas importantes, alguém vai lembrar de você. Deus pode fazer rei perder sono de madrugada e falar para que ele vai ler lá as crônicas, e ele vai achar lá a história de alguém que fez um benefício por ele, mas não foi recompensado ainda. E Deus vai falar, e esse rei vai dizer, não, nós precisamos recompensar. Você conhece a história. Busque, invista, faça curso, faça seminário, faça imersões, adquira material, invista tempo, invista tempo. Esdras, ele buscou a lei do Senhor. Qual é o propósito? É o segundo princípio. Olha o texto. Para cumprir. Para que eu quero aprender? Para praticar. Para cumprir. É isso que Esdras está dizendo. Olha, é isso que o texto está dizendo. Que ele buscou a lei do Senhor e para cumprir. Do que adianta saber se não praticar? Melhor que não tivesse tido conhecimento. Melhor que não soubesse. Então, para que nós aprendemos? Para praticar. Primeiro, aprendemos. Segundo, praticamos. Colocamos em prática. Vivenciamos. Saímos do ambiente da teoria e agora somos inseridos no ambiente da prática. Colocamos em aprendeu sobre oração, agora coloca em prática a oração. Aprendeu sobre o jejum, agora coloca em prática o jejum. Aprendeu sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre primícias, agora coloca em prática aquilo que você aprendeu. Por quê? Porque o seu conhecimento, ele será testemunha a favor ou contra você. Então coloque em prática. Aqueles que pecam por ignorância, eles vão receber a recompensa, eles vão receber o tratamento. Mas aqueles que pecam sabendo, eles vão receber muito mais. Por quê? Porque não são mais ignorantes acerca daquilo que está sendo feito. Então eu preciso colocar em prática. É isso que Neemias está dizendo. Eu busquei, eu aprendi, eu investi tempo e agora? Agora eu preciso cumprir. Agora eu preciso praticar. Agora eu preciso obedecer. Tiago, capítulo de número 1, versículo 22. A gente vai lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 22. Olha o que o texto diz. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não, coloca em prática. Aprendeu, irmão, já coloca em prática. Ah, não, eu vou ver. Não vai ver nada. Já coloca em prática. Já foi no culto, o pastor ali ministrou sobre oração, ministrou sobre jejum. Você já chega em casa e já coloca em prática a oração, já coloca em prática o devocional, já coloca em prática o jejum, já coloca em prática. Você consegue entender? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem
para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Você quer ser bem-aventurado no seu feito? Ou se você quer ser bem-aventurado em tudo aquilo que você fizer? Você quer ter sucesso em tudo aquilo que você fizer? Pratique a palavra. Coloque em prática a palavra. Coloque em prática os princípios. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. Para de resistir o conhecimento da palavra de Deus. Para de resistir os princípios da palavra de Deus. Para. Aí tem muita gente que fica correndo, né? Corre atrás de profeta, corre atrás disso, corre atrás daquilo. Mas você sabe o que precisa ser feito, você já tem o conhecimento. Você sabe aonde que você precisa, o que você precisa fazer. Então entenda algo, saber e reconhecer. Tem gente que sabe, mas não reconhece. Por exemplo, Isaías, quando ele tem a visão do trono de Deus, ele vai dizer assim, ó: perdido estou, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aí o texto diz que um serafim voou em direção dele, trazendo em uma tenaz uma brasa que tirara debaixo do trono de Deus, e toca nos seus lábios. Por que toca nos lábios do profeta? Porque é onde ele reconheceu que era impuro. Ai de mim que tenho lábios impuros. Então os céus vai tocar nos lábios. Por quê? Porque eu reconheci aonde eu preciso ser tocado. Você precisa reconhecer aonde é que Deus precisa tocar. Você precisa reconhecer aonde é que está a área que você precisa melhorar. Qual é o espinho na sua carne? Qual é a dificuldade que você tem? Qual é a barreira? O que te trava? Você precisa. Insubmissão, orgulho, altivez, inveja, fofoca, pornografia. Aonde você precisa ser tocado? Eu aprendi. Agora eu preciso colocar em prática. Agora eu preciso fazer com que o caráter santo de Deus seja introjetado em mim, seja impregnado em mim. Porque quanto mais eu conheço da palavra de Deus, quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, mais eu conheço do seu caráter santo e mais eu vejo o quão necessitado eu sou. Mais eu vejo o quão impuro eu sou. Porque quando o profeta ele teve a visão do trono de Deus, ele parou de dizer, ai de ti, e disse, ai de mim. Toma cuidado com alguns pregadores que estão acostumados a apontar dedo. Ai de você. Ai, né? Só aponta dedo, só aponta dedo. Mas quando nós temos um verdadeiro encontro com a santidade de Deus, a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus pensamentos, tenha misericórdia de mim. Lembra? De alguém batendo no peito, dizendo, tem misericórdia de mim? E o outro do lado dizendo, ô Senhor, graças te dou porque eu não sou como este pecador miserável. Olha só que miséria que ele é. Quem que saiu dali justificado? Aquele que estava se humilhando e reconhecendo as suas necessidades diante da presença do Senhor. Então, quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais nós sentimos o peso desse caráter santo, não querendo nos destruir, mas dizendo, deixa eu te transformar,
Deixa eu transformar a sua velha natureza. Deixa eu arrancar de você esse caráter que foi deturpado. Deixa eu te reconstruir. Deixa eu te levantar. Deixa eu te restaurar. Deixa eu te curar. Deixa eu trabalhar nas suas estruturas. Deixa eu sarar as suas feridas. Deixa eu entrar aí pelos guetos da sua alma, pelas vielas das suas emoções, derramando azeite, derramando óleo, derramando alegria, restaurando. Aquela luz começa a entrar no nosso interior, e as escuridões da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, eles começam a se retirar, começa a fugir dessa luz, dessa presença, dessa glória de Deus, e nós vamos nos tornando dia após dia em uma nova criatura. Oh, aleluia. Ramas de Kevia, Laramandu, Keterilere vacia. Então ele aprendeu a lei do Senhor para cumprir. Para cumprir. Terceiro princípio, para ensinar. Olha que extraordinário. Eu aprendi, eu pratiquei, eu vivi, agora eu quero ensinar. Não posso ficar com isso só para mim. Não posso reter isso. Não posso ter o conhecimento do remédio que vai sarar aqueles que estão feridos do meu lado. Isso seria cruel demais. Agora eu preciso compartilhar deste amor que me amou primeiro. Agora eu preciso compartilhar dessa palavra que me libertou. E vendo essa mesma palavra que me libertou, libertando aqueles que estão cativos do meu lado. Agora eu preciso compartilhar dessa esperança que me renovou, que me trouxe ânimo. Ministrando corações daqueles que perderam a esperança. Oh, glória. Deixa eu te dizer algo. Tem muita gente te esperando. Tem muita gente te esperando. Tem muita gente que vai ser alcançada através da sua vida. Tem muitas famílias, muitos casamentos. Tem muita gente quebrada financeiramente. E você será um agente de testemunho. Eu acredito, irmão. Eu creio nisso. Você viu nos episódios passados, tantos, né? Aqui são amigos, gente que a gente conhece, que passou por aqui e ainda vai passar. Conheço história, conheço trajetória. Foram chamados para coisas específicas. Foram chamados, né? Tivemos aqui o apóstolo Robson, chamado para missões. O pastor Félix, semana passada, foi chamado para família, para casamento. O pastor Jefferson foi chamado para o pastoreio. Pastor Osiel, não tocamos aqui porque não deu tempo, mas foi chamado com uma palavra forte para empresários. E eu creio que existe uma área, existe um povo específico que você foi chamado. Entenda algo. Quando Moisés, escute isso, quando Moisés, ele descobre o seu propósito, ele sabe para que ele foi chamado, que é para libertar o povo. Primeiro ele vai tentar fazer na força do braço, dá errado, ele foge do Egito, ele fica 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, no deserto. 40 anos depois ele volta, Deus se revela a ele numa sarça,
Deus manda ele voltar e agora ele volta para o Egito para tirar aquele povo de lá. E ele vai sair dali com aproximadamente 2.800.000 pessoas, é o que alguns dizem. E ele vai caminhar com este povo no deserto, que ele viveu 40 anos. O deserto que aquele povo está conhecendo agora, Moisés já conhece há muito tempo. Sabe por que você está vivendo alguns desertos na sua vida? Porque você vai conduzir muita gente nesse mesmo deserto. Deus está te dando autoridade para dizer: eu vivi, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. Se Deus conseguiu me tirar desse deserto, Ele vai te tirar também. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Se Deus restaurou a minha vida, Ele vai restaurar a sua também. Eu sei, eu conheço. Você vai olhar para um drogado, você vai olhar para alguém que está por uma enfermidade, você vai olhar para alguém que teve a família destruída, você vai olhar para alguém e você vai dizer: eu sei muito bem o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu conheço essa dor, eu conheço esse deserto, eu passei por aí também, mas Deus, Ele foi fiel e fez algo extraordinário na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Agora Esdras está dizendo: eu quero ensinar, eu quero compartilhar, eu quero fluir, eu quero ser bênção na vida de alguém. Não faz sentido eu aprender e ter isso só para mim. Eu preciso ensinar, eu preciso compartilhar. Se isso ficar aqui dentro de mim só para mim, eu vou explodir. Alguém também precisa ter um encontro com essa poderosa palavra. Alguém também precisa ter um encontro com esse amor. Alguém também precisa ter um encontro com esse perdão. Alguém também precisa ter um encontro com essa restauração. Alguém também precisa ter um encontro com essa comunhão. Alguém também precisa ter um encontro com essa habitação. Alguém precisa ter um encontro com essa presença. Alguém também precisa ter um encontro com essa glória. Alguém precisa ter um encontro com essa graça. Alguém precisa ter um encontro com essa cura. E os céus estão dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esdras está dizendo: eu aprendi, eu cumpri, agora eu preciso ensinar. Mateus 7, versículo 29, o texto diz: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade. Sabe por quê? Porque ele aprendeu, porque ele viveu, porque ele praticou. E a prática daquilo que se aprende me dá autoridade. Autoridade para ensinar, autoridade para compartilhar, autoridade para fluir. Autoridade. Então observe esses 3 princípios: aprender, ensinar, aprender, praticar e ensinar. Aprender, praticar e ensinar. Lembra que eu disse que o principal princípio eu ia deixar para o final? Porque o texto diz que Esdras, ele preparou o coração. Tudo tem como ponto de partida o coração. Ter um coração ensinável, ter um coração sedento, ter um coração faminto, ter um coração desejoso. Tem muita gente que quer aprender, não é para praticar, é só para mostrar. Tem muita gente que aprende, não para viver, mas para escravizar, para manipular, não para ensinar. Olha o que Jesus disse: se vocês crerem naquilo que eu ensino, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda fará.
Porque a verdadeira essência daquele que tem um coração sincero, que aprendeu, que praticou e que ensinou, é ver aqueles que vão aprender com ele, os seus discípulos, fazendo obras maiores. Eu sempre digo, lá na comunidade, onde nós pastoreamos, que se eu preguei em alguns estados do Brasil, eles têm como obrigação, é minha obrigação vê-los pregando nas nações. Eles precisam ir muito mais além do que eu. Eles precisam fazer obras muito maiores do que eu faço. Eles precisam pisar em territórios que eu ainda não pisei. Eles precisam ir além. E esse é o coração de um pai. É vendo o filho crescer e indo mais longe. Indo mais longe. Para isso, tem que preparar o coração. Tem que ter um coração desprendido. Tem que ter um coração sincero. Tem que ter um coração ensinável. Tem que ter um coração tratado. Tem que ter um coração inclinado. Tem que ter um coração de servo. Tem que ter um coração de ovelha. Tem que ter um coração de discípulo. Tem que ter um coração de aprendiz. Tem que ter um coração. Preparar o coração. Por isso, a minha oração é que o Senhor possa esquadrinhar os nossos corações e ver se em nossos corações, há algum caminho mau. E arrancar tudo aquilo que possa roubar a essência, que possa roubar a verdade, que possa nos fazer nos corromper. Dizer, Senhor, eu quero exercer uma liderança eficaz. Eu quero ter uma influência no reino. Eu quero conduzir pessoas, famílias, a experimentarem coisas extraordinárias na sua presença. Por isso, não permita que o meu coração atrapalhe. Sonda o meu coração, Pai. E veja se há algum caminho, alguma escolha mal, que não provém de Ti. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele de mãos limpas e coração puro. Mãos limpas. Mãos fala de obra. Mãos fala de obra. Coração fala de intenção. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que vai determinar a pureza da minha obra é a intenção do meu coração. Então que o nosso coração possa ser um coração limpo, um altar santo diante da presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Hoje foi diferente. Deus tinha algo reservado para nós. Deus queria compartilhar algo diferente ao nosso coração. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixa aí o seu like. Escreva aí. Quero ler. Estou aqui acompanhando. Quero ler o que Deus falou ao seu coração, o que você foi ministrado. Deixa aqui no chat, deixa aí nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não se inscreveu, se inscreva. Pega aí esse link, envia para alguém. Talvez envia lá para o seu líder. Envia para ele. Compartilha lá com ele. Tenho certeza que ele vai ser abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma semana extraordinária. Lembrando que tem o nosso Instagram aí, né? Os perfis lá no Instagram. Vai lá, nos segue. Tá bom? Barucast 23. E Pastor Diogo Freire também. Estamos lá no Facebook. Então, nos segue lá. Curta as postagens. Comenta, tá bom? Tira um print aí.
e posta lá no seu story, marca a gente pra gente repostar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar amanhã, terça-feira, nós temos culto de mentoria, né? Até hoje eu não falei aqui da nossa comunidade, né? Mas hoje eu vou aproveitar o momento e eu vou falar. Culto de mentoria, toda terça-feira às 19h30, o Verbo, Comunidade Profética. Essa é a comunidade que o Senhor confiou aos nossos cuidados. Estamos ali pastoreando para a glória de Deus, tá bom? E domingo, culto de celebração, 8h30 da manhã. Os nossos cultos de celebrações no domingo é só pela manhã, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e eu te vejo segunda que vem.